Olá, hoje o nosso tema será os heróis nascem por acaso, né? Hoje nós vamos tratar de um tema bacana, né? Que são os super-heróis dentro da história, né? Eu sou o professor Alexandre Cancian, tá? E hoje vamos falar sobre esse assunto. Como vocês podem ver, né, eu fiz uma pequena linha do tempo aqui. E cada ano, né, eu fui colocando alguns dos super-heróis. Coloquei os super-heróis mais conhecidos, né, para a gente poder ilustrar isso melhor, né, no sentido de que cada período foram surgindo certos heróis com certas características, e isso não é por um acaso, tá? Por exemplo, na década de 30, né, que surgem dois super-heróis, que são o Superman e o Batman. Acontecimentos. Apogeu da Segunda Revolução Industrial, grandes avanços na área de física, né, que iniciaram desde 1920, queda da Bolsa de Valores, Grande Depressão, a Guerra dos Mundos, programa de rádio, e a Ascensão Alemã. Tá? Então nós temos... eu coloquei aqui uma foto de um jornal da crise de 29. Tá? Então aqui você surge em 1938 com a Grande Depressão, as pessoas passando muita dificuldade, tendo que sair das suas casas, morando em abrigos ou morando na rua. Então surge o Superman, né, com toda a mitologia religiosa, né, porque ele simboliza Jesus Cristo, né, como um Salvador. Então, né, e as cores evidentes dos Estados Unidos, fazendo essa representação, essa alusão de que os Estados Unidos seria um país que ia conseguir sair dessa crise, né? Então surge esse personagem forte para representar que o país também é um país forte e que conseguiria resolver todos os problemas, né? Isso em 1938. Em 39 nós temos aqui o Batman. O Batman, por sua vez, você está na outra ponta, onde você, dentro da Grande Depressão, você tem os gangsters, né? Você tem um crime organizado que está fazendo controle, né, de vários produtos no mercado negro, e o Batman vem para combater exatamente essa situação que, né, pela própria situação da Grande Depressão, isso ocorreu de maneira mais acentuada, tá? Então o Batman vem para livrar, né, o país desse mal, tá? Nós temos na década de 40, né, principal assunto da década de 40 foi a Segunda Guerra Mundial, tá? Então nós temos aqui o surgimento de alguns personagens, né, que você tem o Gavião Arqueiro, o Gavião Negro e a Mulher Gavião, né, que remete, né, já há algum tempo algumas escavações que haviam acontecendo no Egito, a descoberta de múmias, né? Então toda essa mítica, né, ela acaba trazendo isso alguns anos depois, tá? Mas eles são personagens secundários, apesar de serem conhecidos. A gente tem a Mulher Maravilha, né, que ela representa exatamente esse momento de guerra, onde os homens estão na linha de frente e as mulheres elas passam a ser independentes, né? São mulheres fortes, então a Mulher Maravilha representa essa mulher forte, independente, que é exatamente o que acontece
hoje dentro do país, né, enquanto os homens estão na guerra. Tá? Capitão América. Esse a gente não precisa nem falar muito sobre ele, né? Ele volta, né, com toda a simbologia norte-americana e, né, como semelhante ao Superman, você tem valores, né, muito enraizados, valores de justiça, né? E mais uma vez é um único homem que representa toda uma nação e ele é tão forte e que é capaz de derrotar todo o nazismo sozinho, tá? Essa é a representação do Capitão América. Você tem o Aquaman, né? O Aquaman, ele tem uma situação engraçada até, porque você na Segunda Guerra se faz muito a utilização dos submarinos é muito maior, né? Agora com submarinos com motores nucleares, então você tem um super-herói que é ecológico, ao mesmo tempo ele é rápido, né? E a força dos mares, já que os submarinos eles estão exatamente dominando os mares, né, como força bélica. Você tem aqui o Capitão Átomo. Pesquisa sobre a energia nuclear, né, já vem ocorrendo, então surge um herói com essas características, né, trazendo a questão da física nuclear. Agora nós temos aqui o Shazam, tá? O Shazam, ele não vejo nesse super-herói algo tão claro, né? Esse super-herói, ele é dessa maneira por causa dos 7 pecados capitais. Né? Então, a origem desse super-herói é exatamente para combater os 7 pecados capitais e né? E o Hitler, né? Ele tem esses pecados. Então, você combater o Hitler, então você tem o surgimento do Shazam, tá? Aqui você tem o Lanterna Verde. O Lanterna Verde, você vem de um período onde, né, a literatura, né, vários filmes na época falando exatamente sobre alienígenas, né? Ou seja, você está falando em alienígenas, você está pensando também em espaço. Daí surge o Lanterna Verde, né, que é um patrulheiro, um policial espacial em meio a toda essa situação, né? E verde porque representa mesmo, então os marcianos são verdes, então vocês vão encontrar muitos personagens que são verdes, tá? O Flash, né? O Flash é exatamente outro super-herói que nasce exatamente da física, né? Ele, pela velocidade dele, ele consegue voltar no tempo, que é um outro assunto da física. Ele consegue ultrapassar paredes, barreiras físicas, né? Que daí você também está falando de física, de átomos. Então não é uma coincidência esse super-herói surgir, tá? Década de 50, né? Inicia-se não a corrida espacial propriamente dito, mas a Rússia ela já estava iniciando o programa espacial deles, né, lançando satélites no espaço. Então foi o cachorro, a mulher, homem chegando ao espaço, né, e posteriormente
tentando chegar à Lua, tá? Então nós temos aqui o John Jones, né, o caçador de Marte. Como eu tinha dito antes, os marcianos são verdes, né? Por alguma razão decidiram que os marcianos são verdes, então surge o John Jones, tá? Caçador de Marte. Na década de 60, tá? Nós temos a terceira revolução industrial, a crise dos mísseis, movimentos civis, né? E a chegada do homem à Lua, tá? Como assuntos, né, da década de 60. E aqui nós temos o Homem de Ferro, né? O Homem de Ferro, ele não deixa de ser um robô, né? A terceira revolução industrial, uma das características dela é exatamente a robotização, né? Então você tem aqui o Homem de Ferro, você tem o Tornado Vermelho, né? Que é um androide que faz furacões com o seu próprio corpo, a velocidade dele, né? Nós temos o Homem-Formiga, né? Que todos eles são trajes robóticos, tecnológicos, né? Que está ligado a essa revolução industrial, né? Nós temos o Visão, que também é um androide, tá? Então todos eles estão ligados à robotização, tá? E nós temos aqui o X-Men, né? O X-Men ele surge porque a gente tem na década de 60 a questão da Guerra Fria, e a Guerra Fria é exatamente um conflito, entre aspas, né? Nuclear, né? Então os armamentos bélicos, né? Entre eles existem bombas nucleares, né? Foguetes nucleares, e os X-Men eles fazem alusão a uma suposta, né, guerra nuclear e as consequências. Então traria, né, os X-Men surgiriam, né, dessa radiação, né, e fazendo com que houvesse uma ruptura na sociedade, uma discriminação dessa sociedade. Então você tem, nesse mesmo período, você tem, por exemplo, o Magneto, que ele, né, a semelhança dele, dos atos, é muito parecido com o Malcolm X, né, que usa a utilização da violência para combater o racismo, é evidente, e você tem o Charles Xavier, que ele é comparado ao Martin Luther King, acreditando que as pessoas, né, tanto os negros quanto os brancos podem viver pacificamente. É exatamente o que Xavier faz, né, que os mutantes e os humanos, né, possam viver pacificamente, tá? Nós temos o Hulk, né? O Hulk é uma bomba, né, em forma de pessoa, onde ele o que ele faz, tudo ele destrói, exatamente como uma bomba nuclear, né? O Hulk, a origem dele é exatamente de radiação, né? Você tem o Homem-Aranha, né? Também um super-herói radioativo, ele é picado pela aranha radioativa, então toda essa alusão às questões nucleares, elas ficam bastante evidentes nesses super-heróis. Vamos continuar, tem mais, tá? O Quarteto Fantástico, que também, né, recebendo, né, astronautas recebendo radiação, ganham esses poderes, né, cada um com as suas particularidades, tá? Nós temos aqui os Guardiões da Galáxia, né? Já que nós estamos exatamente em um momento
da chegada do homem à Lua, né? O primeiro passo para a vastidão do espaço, você tem os Guardiões da Galáxia, que eles são viajantes, né, do espaço, ajudando, seja por dinheiro, seja por uma questão de bondade, tá? Então você já está numa outra situação. Nós temos aqui o Doutor Estranho, né? E seguidamente o Thor. São dois personagens, né, que você encontra diante de toda essa questão científica, da questão da robotização, né, da mecanização, você tem a questão da física, você precisa contrabalancear isso. Tudo isso é muito perigoso, então a robotização tira o emprego de muitas pessoas, a física nuclear ela pode matar milhões de pessoas, e você precisa de algo em que acreditar. Então você tem o Thor, que é um deus nórdico, né? E você tem o Doutor Estranho, que está relacionado exatamente com uma questão mística, né? De uma crença de você poder se como que eu posso dizer, você ter um suporte que não seja científico, né, para você poder morrer em paz. Então você precisa de alguém para defender você, tá? Você tem aqui a Viúva Negra, tá? A Viúva Negra, ela tá ligado diretamente com essa questão da Guerra Fria, né? Ela é uma espiã russa, então é uma espiã da KGB. Né? Existem os espiões da CIA, então muito provavelmente vocês já viram muitos filmes relacionados a essa situação, né? de espionagem, né? Onde países querem saber o que o outro está fazendo, tá? Então surge a Viúva Negra. Pantera Negra, né? Pantera Negra é um personagem que está ligado também a todo esse movimento da década de 60. Vamos lembrar o seguinte, tá? Que a Guerra Fria é um período, né? Um período de tempo, né? De 47 a 91. Então, houve acontecimentos, e dentro da década de 60 existem os movimentos civis, né, negros. Então, como eu falei antes dos X-Men, você tem o Martin Luther King, você tem o Malcolm X como líderes, né, como porta-vozes desse movimento. Houveram outros, claro, né, por exemplo, o Muhammad Ali, que era um pugilista, ele também estava integrado, então ele fazia alusão a essa questão. E o Pantera Negra, ele surge como um dos primeiros super-heróis negros, né? E inclusive havia um partido chamado Pantera Negra, tá? Então tá dentro, né, dessa década e dentro dos movimentos, né? O Falcão Negro também, né, um personagem negro, fazendo alusão a esse período, tá? Esses personagens, eles não são criados aleatoriamente, né? Porque fica cada período de tempo, né? Esse aqui é um vídeo curto, obviamente, não dá para explicar um a um, né? Senão o vídeo fica muito longo, mas isso fica claro, né? Que não é uma coincidência, eles não nasceram por um acaso, eles nasceram, né? Foram criados em um determinado momento, né? Seja por uma questão ideológica, seja ela por uma questão científica, né? Esses personagens, eles foram criados para representar essa situação, né? Mas como super-heróis, eles
são criados para combaterem o mal, não importa qual seja ele, tá? Então, é isso, né? Eu vou ficando por aqui, né? O vídeo já ficou um pouco longo. Quero agradecer a todos, né? Comentem, curtam, compartilhem esse vídeo, tá? E dependendo da quantidade de comentários, eu posso até fazer um vídeo especificamente sobre um super-herói ou outro fazer uma segunda parte dele, ok? Obrigado, até mais, até o próximo vídeo.